É hoje, nessa sexta-feira, o quarto episódio do podcast é sobre estética. E Clênia Trentini e Isabel Fátima perguntam quais os benefícios do CrossFit. E o professor de Educação Física, Diego Righetto, responde: assista e compartilhe os nossos vídeos. Um oferecimento de Keren, extensão de cílios fio a fio. Delis, cuidados pessoais para você e para a sua família. Surpreenda quem você ama com as cestas especiais da Annie Cake. Fique ainda mais bela com a Fêmenos Dermocosméticos. Pensando em ter o seu próprio podcast? Chame a Agência Vital Voz do Povo. Aqui você tem voz. Clínica Clênia Trentini, especializada em estética facial e corporal. Agende já. Aqui o papo é de verdade. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso É Sobre Estética. E o tema de hoje é um tema que amado por muitos, por outros nem tanto, porém de extrema importância para a nossa saúde. Lembra que na abertura lá do nosso canal eu comentei para vocês que estética é saúde e é fundamental, porém existe um detalhe, que a atividade física, ela é o que melhora o nosso corpo, a nossa mente, entendeu? Então, por mais estética que vocês façam, por mais detalhes para melhorar o seu corpo, melhorar a sua performance, se vocês não fizerem atividade física, o resultado nunca vai ser tão satisfatório. Por quê, gente? Pelo seguinte, a estética, ela serve como uma manutenção. Ela cuida da sua pele, ela cuida de um problema estético facial que você tenha. Porém, em todos os sentidos, a estética, ela precisa que você também compartilhe com a sua disciplina, né? Que você siga com o seu skincare, que você tenha uma boa nutrição, que você tenha uma boa, não, como eu te falei, né? Lembra que eu falei que a mente também é importante. A gente tem que estar bem com a gente, tem que estar bem com o nosso corpo e com o nosso bem-estar, nossa cabeça. Porém, a atividade física, eu lembro aqui para vocês, que ela fornece todas as mudanças que nós precisamos, fisiologicamente, nossa pele muda, nosso bem-estar muda. E é por isso que nosso convidado de hoje é um convidado especial. Sim, é um convidado especial. Sabe por quê? Porque é uma pessoa super conhecida aqui em Santos, porque ele... não posso dar as dicas, né? Por isso que eu vou chamar a minha amiga, professora, esteticista, Bel, para apresentar o nosso convidado. Bel está aqui conosco nesse dia especial, porque compartilhando desse bate-papo super natural, super legal. Então, Bel, apresenta nosso convidado. Sim, com muito prazer. Vamos apresentar o Diego Righetto, conhecido por muita gente em Santos, né? E eu posso até dizer, vou falar que ele é meu coach. Olha. É uma pessoa muito especial para mim, por isso que eu trouxe aqui para falar um pouquinho do CrossFit, que existe muita coisa, muitas contradições, né, no mercado, né, no mercado fitness. Então, um fala, olha, machuca. Sim. É pesado. Eu tenho medo. E, por experiência própria, o CrossFit não é nada disso. É uma coisa muito boa, é uma coisa muito bacana. Por isso que eu trouxe o Diego para falar um pouquinho, né, da trajetória dele, principalmente, né, da origem do CrossFit. Como que surgiu? Porque a gente tem curiosidade para saber, Sim. todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber de onde veio esse treinamento tão especial e faz tão bem para a gente, né? Exatamente. Aí a gente nós vamos começar perguntando da trajetória dele, da sua história, Diego. Como é que você começou no CrossFit? Como é que foi? Como é que você se interessou por essa modalidade, né? Conta pra gente aí um pouquinho da sua história.
Primeiro, boa noite. Boa noite. Sou Diego Rigueto, professor de Educação Física, um treinador de CrossFit nível 3. Já sou formado aí há 20 anos no mercado do fitness. CrossFit começou na minha vida como uma mudança de chave, né? Eu vim da musculação, do treinamento de força, e em torno de 2008 eu comecei a me interessar por treinamentos mais voltados para a área militar. Saí de aparelhos, né, de musculação. Havia algo além do fitness que o mundo já fazia, que ainda estava sendo muito pouco falado no Brasil. E eu fui fazer um curso de Kettlebell, que é uma ferramenta russa de treinamento, e eu ouvi falar a palavra CrossFit pela primeira vez em 2009. E aí eu falei, CrossFit. E eu sou curioso por natureza. Geminiano, curioso por natureza. Olha, Muito, Geminiano. muito. E aí eu falei, deixa eu procurar isso aqui e a gente vai na internet, né? Não tinha no Brasil. Não existia no Brasil CrossFit. E aquilo passou. E depois de um certo tempo, eu ouvi novamente uma aluna de personal, uma amiga, que voltou dos Estados Unidos e falou assim, Diego, eu tava numa feira de fitness na Arnold Classic, lá em Miami, e ela falou assim, tinha uma competição de CrossFit. E aquele nome de novo veio. Eu falei, CrossFit. Eu preciso saber o que é isso. Eu já estava com curso de formação em Kettlebell, em TRX, eu era treinador de TRX, né, treinamento de suspensão. E aí eu falei, bom, deixa eu procurar isso aqui, o que é. E encontrei, né, a gente tinha CrossFit Brasil, fundada pelo Joel, né, foi a primeira CrossFit do Brasil. E em 2011 eu falei, bom, preciso ir para São Paulo ver como é que é isso. Não existia em nenhum lugar. Então eu subia para São Paulo para poder treinar. E aí eu descobri que ia ter um curso de CrossFit na Argentina, em Buenos Aires. Falava inglês autodidata, não muito bem. O espanhol, aquele portunhol que a gente sabe se virar, né? Sim. E falei, bom, vambora, vamos lá, vamos fazer isso aí pra ver o que acontece. Então me mandei pra Argentina pra fazer meu curso de nível 1 e foi lá que eu conheci de fato o que é o CrossFit e foi apaixonante, né? Sempre que eu vou ensinar alguma coisa, eu acho que isso pra todo professor, primeiro você pratica, você se apaixona por aquilo e você vai ter certeza que aquilo pode transformar a vida das pessoas. Então eu apliquei em mim primeiro, toda a metodologia, incluindo a parte de nutrição, respirei a fundo aquilo, procurei aprender cada vez mais para depois ensinar pessoas sobre o CrossFit. Então eu digo que eu fui o primeiro treinador de CrossFit do Litoral Paulista, né? E em 2013 fundei a CrossFit Santista, que foi a primeira CrossFit afiliada oficial CrossFit. Isso é importante falar o que é CrossFit, né? Sim. CrossFit é uma marca, né? Não é só um lugar. É uma marca internacional que você precisa ter cursos de formação, se paga uma afiliação como um royalties, e não é todo lugar que tem um piso preto e barra que são CrossFit. Nossa. Né? Então você Isso é pode muito entrar importante. no site lá no map.crossfit.com e você vai ver de fato quais são os blocos que realmente são afiliados. E para se manter afiliado, você tem que manter suas formações em dia. Estudo, então não é tão simples assim. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O Bel, lembra, ele falou uma coisa, tem que manter estudo. Sempre que o nosso, né, a gente está fazendo um bate-papo legal com um profissional, como veio a Delunero e, né, você veio aqui bater papo, a gente sempre fala isso, estudo. Porque o profissional não é apenas efetuar aquele, como que a gente pode dizer? Não basta só exercer, a gente precisa cada vez se aperfeiçoar para ser um ótimo profissional. Realmente ter conhecimento daquilo que a gente está realizando e proporcionando para outras pessoas. Não, então, tem que saber escolher o profissional e é por isso que eu, a Bel, a gente escolheu o nosso convidado de hoje, porque realmente existe técnica, profissionalismo, né? E tem muitas coisas que ainda vai surgir aqui de pergunta, né? Eu tenho uma pergunta já. Claro. Eu quero saber eu gostaria que você falasse pro pessoal, a nutrição é importante nesse treino, não é? A nutrição, a alimentação é importante, não é? A nutrição ela é fundamental. Dentro do CrossFit, a gente tem uma pirâmide do desenvolvimento do atleta, né? O atleta que toda pessoa que se dispõe a fazer exercício, ele é chamado de atleta, que ele desenvolve capacidades. A base disso é a nutrição. É a primeira coisa que vem ali. Então, não adianta você... Imagina um carro, você tem uma Ferrari na mão e você coloca gasolina adulterada nela. Ela não vai ter todo o máximo da performance dela. Então, o alimento, ele é fundamental para você conseguir manter seus níveis de exercício e de energia, e não para poder depositar gordura. Então, isso é fundamental. A primeira coisa que o CrossFit reza pra gente é que você precisa controlar a tua alimentação. E até tem uma frase muito clássica, né? E que ela é tão simples, que coma carnes e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido e nenhum açúcar, né?
Isso é a premissa básica do CrossFit, porque você tem que manter seus níveis de energia altos e a insulina baixa. Enfim, grande parte das doenças metabólicas que a gente tem hoje, né, problemas de pressão, colesterol, triglicérides, ela está relacionada à ingesta de carboidratos processados. E esse é o grande problema. Sim, sem dúvida. Eu Ah, que concordo incrível. plenamente com isso. E isso é em tudo. Desculpe. Eu acho que alimentação é a base de tudo. De qualquer atividade física, do trabalho, do seu dia a dia, né? Daquela condição de saúde que todo ser humano tem que ter. Eu falo sempre essa frase: nós somos o que comemos. É isso. Não é isso? De fato, é isso. Dentro do CrossFit, a gente não se trata de levar atletas para uma competição, né? Nem para alta performance. Isso faz parte, porque é um esporte. Mas a gente está ali para salvar vidas. E salvar Sim. vidas porque existe uma enxurrada de doenças metabólicas que elas assolam o mundo, doenças crônicas. Sim. E você pode ir no médico e você pode tomar vários remédios para controlar cada um dos itens. Mas e se você estiver bem condicionado? Se você estiver bem alimentado? Antes de ficar bom, você vai precisar ficar saudável. Saudável. Então, é um espectro, né? Você tem a doença, você tem o bem-estar e você tem o fitness. O que a gente faz? A gente está além do bem-estar. O fitness significa que você vai ter que ficar bom para depois ficar doente. Então, a gente precisa estar nesse ponto. E é a alimentação e o exercício que leva a isso. Com certeza. Eu acho que a atividade física aumenta a sua imunidade. Aumenta muito a sua imunidade. Porque quando você está ali dentro, treinando, você está ali fazendo uma atividade física, você aumenta os níveis de serotonina. Tudo fica bom, tudo que você enxerga tudo colorido. Você pode estar com um problemão para resolver, mas quando você está lá dentro do box, você esquece de tudo. É verdade. Existem 4 hormônios da felicidade, né? Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. O exercício é o único que consegue trazer essas 4. Tudo. O CrossFit, ainda mais, a ocitocina é um hormônio muito, muito presente na mãe, né? Que ela tem um contato com o filho. E o CrossFit, por ser comunidade, ela tem uma alta liberação de ocitocina também, né? Então você fica bem e saudável. Não tem como você sair do CrossFit triste. Não. Eu não conheço ninguém que faça CrossFit que fala que odeia. Não existe isso. A pessoa ela tá ali porque ela ama, tá ali. Exatamente. Então, por isso que eu falei, tem pessoas que amam, pessoas nem tanto, mas que quando começa a fazer, já começa a amar, né? Quando fala Eu que tô não gosta, é porque super- não conhece. Não, Eu digo isso com certeza, porque eu converso com muitas pessoas, né? Eu falo muito e eu posto alguns exercícios meus, né? Talvez alguns até errado, né? Sim. Mas tudo bem. Mas é para ele me corrigir, Ah, né? Eu faço claro. isso para ele me corrigir depois. É. Mas o pessoal fala, não, mas eu tenho medo do CrossFit, mas isso não tem que experimentar. Como que você vai rotular Sim. uma atividade física ou qualquer coisa se você não conhece? Você não pode, você tem que conhecer e fazer uma aula, fazer 2, e você se apaixona na primeira. Eu acredito que uma das maiores objeções do CrossFit é isso machuca. Ou isso não é pra mim. Eu não posso fazer isso. Essa é a maior objeção que a gente encontra. Primeira pergunta que eu faço pra você é assim: senta na cadeira. Levanta da cadeira. Faz isso pra mim 10 vezes. Você pode agachar? Então você pode fazer CrossFit. Não há o que você não possa fazer. Movimento, ele é movimento. A questão é, eu posso ter numa mesma aula uma pessoa com 60, 70, 80 anos fazendo um exercício de agachamento sentando e levantando, como um atleta de alto nível fazendo com 100 quilos. A demanda desse exercício é a mesma. Então eu vou aproveitar, já que você está falando sobre isso, uma curiosidade que eu tenho, eu acho que muitas pessoas têm, e nós estamos aqui para isso, para tirar esse mistério do CrossFit, né? Que, como a gente está falando aqui, que faz mal, que isso, que aquilo, é por isso que o nosso amigo está aqui. Pessoas que sofrem com artrose, que tem esse tipo de problema, né? No joelho, em ombro, né? Bursite, etc. Essas pessoas têm um limite, não podem fazer, tem uma contraindicação para essas pessoas fazerem CrossFit. Como que funciona? Eu tenho problema de artrose. Eu tenho problema no ombro, mas eu gosto muito, tenho muita vontade de fazer CrossFit. Dá para me fazer? Dá pra você Yes! Já gostei, você tem já um problema gostei. no ombro, né? Vamos falar do Tenho teu caso problema no específico. ombro. Você, Específico. Você consegue na sua casa pegar um pote ou uma vasilha que está no armário um pouco mais alto?
É Sim, possível. sim. Então você pode levantar o braço. A questão é, como você vai fazer isso? Esse é o X da questão. Né? Você não vai levantar, talvez, cargas altas para cima da cabeça no começo, mas você pode empurrar de diferentes formas, você pode puxar de diferentes formas. O movimento funcional, que é a base do CrossFit, ele é um movimento natural do ser humano. Uhum. Você aprendeu a engatinhar, você agachou, você empurra, você puxa, você se desloca em movimento. Então, se trata do treinador ter a habilidade de escalar o treino. Escalar significa adaptar para priorizar que exista uma intensidade, tenha benefício do exercício, mas que seja saudável para você nas articulações. Né? Então, todo mundo pode fazer. O que leva uma pessoa à dependência funcional, né, que você vai ficar prostrado numa cadeira. O que leva o idoso a precisar de alguém, de um cuidador, é ele perder a capacidade funcional dele de se levantar da cadeira. Então todo mundo deveria praticar esse tipo de movimento. Sim. E para isso você tem que ter, claro, que boa orientação. Para que o CrossFit seja para todo mundo, é necessário que o treinador, o coach, ele tenha que saber fazer ser para todo mundo. Então, é assim, é no meio num grupo, no caso eu tenho a artrose e a Bel não tem. E a gente vai elaborar e você vai orientar a cada um fazer de uma maneira, ou como é que funciona? Funciona Eu tô assim. curiosa, porque, assim, é uma curiosidade minha e creio que é de vocês, né, pessoal? Eu tenho certeza que vocês também estão curiosos com isso, né? Porque a mesma curiosidade minha é o que todo mundo pensa e que bloqueia vocês de irem até o CrossFit. Bloqueia. Porque vocês pensam assim, puxa, mas é um grupo de pessoas que tá fazendo um exercício, né, Diego? Fazendo um exercício determinado, ela não tem esse problema da artrose, né, que eu tô falando. E aí, como é que é? Eu tô curiosa. Então, Tô curiosa. vamos lá. Se você olhar bem a fundo na sala, você vai ver de tudo. Primeira coisa que a gente não tem espelhos, né? Todos nós somos iguais ali. Primeiro ponto. Então, digamos que esteja eu, você e a Bel, a gente tá treinando junto, é o mesmo workout, tá? E esse treino tá prescrito, tá escrito no quadro que eu tenho que fazer snatch. Snatch é um levantamento olímpico de tirar a carga do chão pra cima da cabeça. E ali tá descrito que eu tenho que levantar 60 quilos. Tá. Eu consigo fazer levantando 60. A Bel, ela consegue fazer com a barra mais 10 de cada lado, porque ela tá um pouco mais treinada. Você tá na sua primeira aula. Eu não vou falar, ou você vai usar um bastão de PVC pra aprender a se movimentar. E se isso te trouxer algum arco de dor, eu vou colocar você pra primeira coisa, você faz o seguinte: eu levanto minha carga, a Bel faz a dela, eu quero que você sente o levante do banco, que eu vou colocar numa altura que você não sinta dor. E vamos compensar ele todo mundo junto. Na hora que você terminar, eu vou estar ali pra te apoiar, a Bel vai estar. Então o CrossFit a gente treina individualmente, mas nós estamos juntos. Muito legal. Então, pessoal, ó, já desvendamos a primeira curiosidade aqui. Então, assim, eu já tô contente. Porque vocês que estão aí em casa, então, quer experimentar fazer aula de CrossFit, uma aula experimental, vocês já viram? Não é assim como vocês estão passando. Sabe o que é? Eu já sei. O pessoal tá passando na frente de uma academia que tem CrossFit, aí vê todo mundo lá, né? Pegando aquele peso, né? Descendo. Aí todo mundo fala, nossa, eu não vou fazer isso, porque, olha, não, vou me machucar, como a Bel falou no começo. Mas não, escutaram? Lá dentro, no momento da aula, o professor, o coach, vai orientar você, cada um determinado, a fazer o exercício específico com a sua capacidade, gente. Então, já tira esse mistério da cabeça, põe isso pra lá, que não é nada disso, tá? Vamos prestar atenção. É o que eu falo sempre. Eu sempre falei pra você. Falou fazer pra uma mim, aula sim. experimental. Eu Vai sou lá no uma, né, box que tava fazer. curiosa. Ah, mas eu tenho artrose, eu tenho problema. Exato. Não existe isso lá não existe. Eu vejo todo mundo de joelheira lá, não é, Diego? As pessoas usam para segurar, ou já operou o joelho. Existe a questão de usar alimentos para poder estabilizar, mas a questão principal não é essa. Lá tem pessoas que têm hernia de disco, lesões ligamentares, rupturas de cruzada anterior. Sim. Eu tenho clientes que tiveram que fazer cirurgia no pescoço, espaçamento de vértebra e coisas assim. Gente. Que a medicina falava assim, não, você não pode fazer CrossFit. A questão é, você precisa se movimentar. E se movimentar livre de aparelhos. Porque a vida é livre de aparelhos. Você não pode ficar presa a máquinas fazendo isso. Sim. Nosso corpo é uma máquina. Sim. Né? E ela é desenhada para isso. Então, todo mundo pode fazer, desde que existe a presença de um professor, de um treinador, de um coach, que vai conseguir orientar você. E a primeira premissa básica é treine sem dor.
Ninguém na minha aula treina com dor. Se você Exato. sente dor, isso tá errado. Sim. E eu vou criar, nem que seja modificar totalmente o exercício para que você se movimente. Porque eu preciso te condicionar. Essa é a questão principal. Condicionamento, CrossFit é né? condicionamento físico geral. Condicionamento físico. E aí já fortalece o músculo. Já a pessoa, porque a artrose, ela precisa de... Pessoal, que tem artrose aí, que tem os probleminhas. O fortalecimento muscular é o prioridade para vocês não sentirem dor, para amenizar essa situação de vocês. Voltando um pouquinho ali no assunto que você estava falando que, né, dos elementos que deixam a gente mais alegre. Realmente, pessoal, eu fiquei um tempo sem fazer atividade. E quando você não faz, não só, parece que você sente mais cansaço, né? Você sente mais cansaço, desânimo. Parece que o corpo fica mais cansado, entendeu? E nós não podemos envelhecer sem com condicionamento. Aliás, nós temos que envelhecer com condicionamento físico bom, para você poder carregar uma sacola, ir no mercado, sem depender de muitas pessoas, né? Você vai fazer uma compra, não consegue vir com a sacolinha de batata, cebola. Não, a gente não pode, isso não pode acontecer, né, Diego? A gente, pelo menos a batata, a cebola, a comprinha tem que trazer. Eu dou um passo além. Eu quero O que leva trazer. uma pessoa de mais idade ter uma fratura porque caiu na rua é porque ela perde uma habilidade física de gerar potência e velocidade. Ela não consegue reagir. A cabeça pensa, mas o corpo não reage mais. Trabalho cognitivo, né? Tudo está envolvido. E o CrossFit trabalha todas as capacidades físicas treináveis, né? Força, potência, velocidade, flexibilidade, agilidade, precisão, equilíbrio. Tá tudo envolvido. Uma coisa está conectada na outra. Sim. Realmente, se a gente pensar essa parte que ele falou, o CrossFit na agilidade, equilíbrio, porque você tá dinâmico ali, né? Sim. Quando a gente faz outros tipos de atividade, como ele disse, é mais você tá ali concentrado, né? Mais estático ali numa determinada função. E o CrossFit, ele exige essa movimentação, de Exige. você estar e trabalhando a cabeça, você fica mais ágil. Então, uma pessoa de idade, uma pessoa... Não precisa ser de idade, gente. Uma pessoa que estava sedentária. Quanto mais sedentária, você fica mais... facilita você ter uma queda, não precisa ser só de idade, mas facilita você sofrer algumas... passar por algum obstáculo, não ficar tão ligeiro, né? Tão esperto, né? O que a gente mais vê hoje, inclusive, são os jovens. Sim, pessoas de 20 isso que eu anos quero de idade dizer. que elas não conseguem se movimentar. de forma plena. Exatamente. Porque na infância, a vida mudou, a vida moderna mudou. E a gente perdeu o brincar. O brincar, eu vou ficar de cabeça para baixo, eu vou me pendurar nas Exato. coisas porque tudo machuca, tudo não pode. Uhum. E no CrossFit você pode. Aliás, você deve fazer. E um fato importante é que a rotina era a nossa inimiga. Nada contra a musculação, eu venho do treino de força e amo o treino de força. Ah, eu também acho legal. Mas você tem na musculação assim, hoje eu vou treinar peito, costas, enfim. Você já tem aquela rotina determinada. Ou você gosta, ou aquilo se torna um sacrifício. O CrossFit não, você não sabe o que vai acontecer. Eu vou chegar lá hoje e vai ser diferente. Olha, que Ou eu bacana. vou ter que cumprir uma tarefa no menor tempo possível, Isso é ou bem vou ter que legal. fazer o maior número de rodadas, ou vou ter que desenvolver uma habilidade que eu ainda não sei. Não existe uma rotina. Então isso torna divertido. É gostoso aprender divertido, coisas novas. é Não importa a sim. idade. E usando, como você falou agora, parte cognitiva, agilidade, tudo ao mesmo tempo. Trabalhando Tudo. músculo, agilidade, trabalhando todos os, né? Os nossos, como é que a gente pode dizer? Você trabalha todo o seu... Você trabalha corpo e mente. Exatamente. Acelera o Visão, metabolismo. né? Mais rápido. Você fica mais ágil para tudo. Ai, que legal. Tá? Com CrossFit você fica muito mais ágil para tudo na vida. Eu sempre fui muito ágil. Você sempre foi, Bel. Mas eu fiquei Sempre mais foi. agora. Nossa. E vou ficar muito mais E vai agora, ficar muito porque eu mais, consigo- gente. Cada dia é um desafio. A Bel cada dia tá mais jovem, gente. Assim, Tá? cada dia é um dia ela desafio, cada rejuvenesce. dia eu tô melhor. Eu sei que eu tô melhorando cada dia mais. Porque assim, nós não sabemos de tudo nessa vida. Não, Nós temos eu sempre sempre falei alguém isso. que está disposto a ensinar alguma coisa a gente. A gente nunca sabe tudo nessa vida. Sempre Exato. tem alguém que tem alguma coisa para te ensinar. Então, quando você entra num box,
Aí você fala, nossa, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer me de pendurar nessa argola? Eu olhava assim. Hoje eu consigo de pendurar na argola? Olha que maravilha! Eu me sinto assim uma vitoriosa, muito juro pra legal. você, Diego. É Eu vencer me sinto uma uma obstáculo vitoriosa a de cada me dia. pendurar numa argola e ficar de pendurada alguns segundos lá, entendeu? Mas pra mim é uma vitória. Percebe como isso muda na cabeça? O Coach Glassman, que foi o criador do CrossFit, ele falava que o CrossFit ele muda a gente no primeiro lugar, é aqui, ó, A na mente. cabeça. Porque você vai no primeiro dia e você fala, nossa, isso é difícil, e você consegue. A gente faz você conseguir. E aí você tem a sua primeira vitória. No dia seguinte você volta, você tem mais uma vitória. E a gente precisa saber comemorar a vitória de cada dia. Que pode ser pequeno, você olha e fala assim, nossa, mas aquele atleta ele faz aquilo. Tá, mas você não fazia nada e hoje você faz. Exatamente. E aquilo que era difícil já ficou fácil, você vai tendo vitórias e vitórias. E isso muda tudo na tua vida. Porque você passa a valorizar seus pequenos passos. A gente não está buscando no CrossFit a perfeição. A gente está buscando progresso contínuo. E isso é enaltecido. Qual é o esporte que você já viu no alto nível, tá? É o último colocado, aquele cara que tá lá, que ficou pra trás, todo mundo foi ir torcer pra aquele cara. Inclusive quem acabou de competir contra ele. Você já viu isso? Não existe. Só no CrossFit eu vejo isso. Só no CrossFit. Bacana, tem essa união, né? É uma união, um incentivo a cada dia. É uma família. Uma família. A família das 6 horas é forte. Nossa. É bem forte. Bem Tem forte. das assim, 8 horas também? Tem a das 8. Tem das então tá 8. bom. É uma família grande, mas cada horário tem a sua particularidade. tem Eu o acho seu que eu sou a caminho. família das 8 em diante. Eu não sou família das 6. Eu sou da madrugada, das eu 8. gosto da madrugada. E o dia, quando eu viajo, meu Deus, que desespero. Ah, porque fica sem fazer, eu né? fico sem fazer nada, aí eu saio caminhando, eu caminho, pelo menos, caminhar, né? Assim, quando eu vou na Argentina, eu vou lá no box, que tem aquele box lá, eu vou lá. Mas, é assim, eu tenho que caminhar, tenho que ver alguma coisa, porque eu sinto assim, é uma coisa, é como se você tivesse com sede. A atividade física, para mim, se eu não fizer todos os dias, é como se eu estivesse sem água. Nossa. É um hábito, né? É um hábito. Educação física é um hábito. E aí quando falta motivação, tem a disciplina. Ela te segura. Disciplina te segura, exatamente. Diego, conta pra gente aí mais um pouquinho da origem do CrossFit. De onde vem essa modalidade que, né, que está mexendo com tanta gente, está mexendo com o mundo inteiro, né, que a gente vê muito nas redes sociais, né, muita coisa legal, mas a gente quer conhecer, saber da origem mesmo, de onde veio. Tá. O CrossFit foi criado pelo treinador Greg Glassman. No ano 2000, ele treinava alguns policiais da equipe da SWAT, de Santa Cruz, na Califórnia. E aí ele quis colocar um treino que desenvolvesse a habilidade policial de captura, de agilidade, de precisão. Então ele falou assim, eu preciso treinar essas pessoas de forma livre. E ele criou um site e colocava esse treino do dia lá que fosse curto e intenso, que fosse capaz de gerar adaptações positivas e fisiológicas. E isso começou assim. Então o Glassman, ele se juntou com um CEO da Marinha, né, que é o Dave Castro, que hoje é quem controla o CrossFit Games. E o Dave Castro, junto com ele, estruturaram toda a parte de ensino e estudo da CrossFit, né? Então se tornou também um projeto de educação. Mas foi em 2000 em Santa Cruz, na Califórnia, onde surgiu o CrossFit. E de lá pra cá foi só crescendo, né? A gente teve o primeiro CrossFit Games, que foi em 2007, e se tornou um esporte. E esse esporte de fitness foi sendo desenvolvido, e hoje é um esporte que é mundial, né? O Brasil é o segundo maior país em número de afiliados CrossFit no mundo, Que interessante. né? Segundo? É o segundo maior país no mercado de afiliados. Que maravilha! Fantástico isso. Eu nem imaginava de onde veio. Porque, é assim, nossas vidas é muito corrida, é muita loucura, né? Aí você tem que priorizar muita coisa. E eu sempre queria perguntar para você de onde veio o CrossFit. Sempre, né? Nunca Mas dava lá não tempo, dá, né? não É dá, porque é verdade. muita gente em cima dele, todo mundo o pessoal quer se orientar, né? Quer perguntar alguma coisa. Uhum. E eu sou uma pessoa que eu observo muito, eu sou muito observadora. Então, assim, o boxe, eu presto muita atenção no ensinamento do coach, eu presto muita atenção. Às vezes eu me perco um pouco, porque é muita coisa, muita informação, às vezes a gente se perde mesmo, né? Mas, assim, eu presto muita atenção na forma com que ele ensina, que isso é muito importante, em qualquer boxe. A forma, o carinho que você trata os alunos, as pessoas que vão lá, o jeito que você ensina é uma forma muito simples. É que a gente tropeça às vezes mesmo, né? Às vezes a gente tropeça, se perde um pouquinho no treino, mas isso faz parte do ser humano,
Se eu errar, é humano, não tem como, né? Ninguém é perfeito, né? Mas, assim, eu fico, assim, encantada, realmente, da forma, né, que é passado os exercícios. Se você se dedicar, não tem como errar. Você não se machuca, você não sai dolorido, você não fica dolorido no outro dia, você fica bem. Simples assim. Você fica bem, fica melhor, o seu dia fica melhor, muito melhor, né? Depois de um treino, logo de manhã, você vê a vida com uma perspectiva bem melhor, né? Você Sim. vê a vida colorida, fica mais colorida a vida depois de um treino. Para Ó, mim, é o que eu vejo no meu dia a dia depois que eu comecei a frequentar o CrossFit. eu ia perguntar um negócio. Ele tinha falado sobre os jovens também que não conseguem, né? Porque os jovens, realmente, o pessoal é mais rápido eu agachar pegar uma panela do que meu filho, às vezes. Que ele não me escute, né? Mas já vai escutar, tá? Não tem jeito. É mais fácil porque eles não têm essa agilidade devido ao que ele falou, mudou algumas coisas, a tecnologia tá deixando o pessoal mais, sabe, mais cabecinha mais para baixo, corpinho mais tortinho e ali, então, antigamente se andava muito de bicicleta, se ia nos lugares a pé, hoje tem Uber, né? Ninguém quer nem dirigir. Ninguém não quer nem tirar a carta, gente, mas com 18 anos só quer andar de Uber. Vocês acreditam nisso? Mas é. E eu queria te perguntar, mas ninguém quer. Quer tirar a carta? Não, que tem Uber. A pessoa quer ir de Uber. Eu queria te perguntar assim, crianças podem fazer CrossFit? Tantararã. Crianças devem fazer CrossFit. O CrossFit Kids, ele foi desenvolvido justamente para atividade escolar. Primeiro que a criança, ela está em desenvolvimento pleno das habilidades motoras e cognitivas dela, né? Toda criança, ela precisa de brincar. E as crianças hoje, elas quase não têm espaço para brincar mais. E a educação física escolar, ela se tornou, em muitos dos casos, infelizmente, uma modalidade esportiva que você coloca a criança ali, joga a bola e vai. A criança, ela precisa aprender a dar piruetas, dar cambalhota. Existem milhares de estudos, eu posso citar vários, que você colocar uma criança de cabeça para baixo, em posição de parada de mão, de virar estrelinha, existe uma grande conexão com o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, o CrossFit Kids, ele foi desenvolvido para a atividade escolar. No Brasil, eles são feitos no box de CrossFit, né, de fato, mas o desenvolvimento básico é a atividade escolar. Porque você precisa desenvolver essa criança, as habilidades motoras dela, para que ela se torne um adulto funcional e pleno. Nossa. E apto a qualquer atividade. Então, existe o CrossFit, o pré-kids, né? Que é a primeira fase que começa aí dos 4 anos até os 6, 7 anos. 4 anos? Já pode... Olha... É uma metodologia bem específica para isso. Depois tem o Kids, que está entre os 6 e os 10 anos. Tem o Teens. Inclusive os teens de 15, 16 anos que vão pro CrossFit Games, né? Que é o esporte. Você fala assim, essa criança não tá fazendo isso. Sim, ela tá. Tá fazendo coisas que muitos adultos nunca vão conseguir fazer. Que legal. Então, assim como a ginástica olímpica, assim como o levantamento de peso nas categorias de base, funciona, o CrossFit também é. Né? E a criançada deve adorar, né? É lúdico, é Nossa, divertido. deve adorar, porque é uma atividade que é bem agitada, né? Assim, tem vários circuitos, né? Sim. Não é isso? Eu tenho 2 filhos, né? Minha filha tem 8 anos e tem o meu menorzinho, o Heitor, que tem 6 meses. Mas a minha filha de 8 anos, ela vê o box como se fosse o grande parquinho dela. Pendura na gola, pendura na corda, sobe na barra. Nossa, já sabe imitar todo mundo, fazer as coisas. Então, ela tem um desenvolvimento motor que talvez muitas crianças nunca vão ter. Porque não se coloca no brincar. Exercício tem que ser brincar. Brincar. Por isso que o pessoal um pouquinho mais antigo ainda tem essa agilidade toda, porque nós brincávamos muito, né? E hoje em dia, então, mães, papais, as crianças podem fazer CrossFit. E assim, super interessante. Tira ela do sedentarismo, coloca numa atividade que ela vai se sentir bem, vai trabalhar o corpo, a cabeça. E atividade física, como eu estava falando, tem vários processos fisiológicos, gente. Muita coisa acontece, né, quando estamos fazendo atividade no nosso corpo. Muita mudança bioquímicas, né? Sim. Muita troca acontece. E uma criança com 4 anos já pode fazer, quer dizer, não precisa necessariamente ser com 4, pode entrar com 8, né? Sim. Tanto faz. Mas a partir dos 4 anos, a criança já pode fazer CrossFit. Sim.
São Então, turmas específicas, né? A turma de CrossFit Kids ela é bem específica por categoria de idade, porque existem demandas diferentes, né, para cada sim, criança. Você não vai colocar uma criança de 4 com um adulto fazendo aula, né? sim, Então existem essas categorias de idade, aham. mas sim, todas elas deveriam fazer. Seria muito bom se as Nossa, escolas bem colocassem um bacana. programa de educação física escolar, tirassem as É, crianças só da modalidade esportiva, que é legal, é importante, né? Toda brincadeira é Sim. importante, o esporte é, mas que elas se desenvolvessem mais na parte do brincar, dar sim, piruetas, dar cambalhotas, aprender a exato, eu concordo agachar. plenamente com isso. E eu sempre falo isso. Então, até na parte da estética, eu falo para vocês, né, pessoal? Sempre que eu vou fazer um tratamento corporal, eu falo atividade física. Deixa eu aproveitar, eu já vou lembrando de alguma coisa assim interessante, Pode porque perguntar, Clênia, pode perguntar. eu vou perguntar uma coisinha assim que eu achei super interessante. A cliente vai fazer um tratamento para flacidez, acontece muito. Mas a flacidez, eu falo que a gente acelera o resultado, a gente melhora esse tecido pele, né? Tô falando de pele, de tecido, de hidratar, de cuidar dessa pele, porque quanto menos atividade física, mais flácida Mais a nossa pitose pele vai ter, mais vai flacidez. ficando com mais Sim. flacidez e não tem vida, né? Quanto mais hidratação, mais água. Então a gente faz uma outra parte para ajudar essa pele a ter uma hidratação melhor, uma firmeza. Mas a flacidez é a falta do músculo também, né? Precisa ter essa força muscular desse músculo para combater Sim, essa flacidez sim. também. Se você não tiver uma boa formação de músculos, a pele, a epiderme, ela vai apresentar flacidez. Com certeza. Ela vai apresentar as ondinhas, os Sim, babadinhos que a gente já precisa conhece na praia. tratar a atividade física, força muscular, melhora a flacidez, gente. Com Vocês não querem certeza. ter uma pele mais firme, sem ficar com flacidez e celulite? Tem que fazer atividade física. Sem Só atividade estética, física vai ter tratamento, só celulite, melhora, flacidez. mas precisa Não de vai. atividade física. Tem que ter muita atividade física Sob, diária. sob o ponto de vista de estética, vamos comparar duas pessoas que fazem atividade da estética, tá? Tô falando não só da parte Uhum, Sim. fisiológica. Pega uma pessoa que gosta de correr muito, maratona, 10 km, 15 km, enfim. É uma atividade de endurance, basicamente. São atividades que liberam muito radical livre, porque é muita oxidação. muita Então oxidação existe na uma tendência de pele. envelhecimento precoce da pele, por Sim, exposição Rápido. ao sol, volume e oxidação. As exatamente. atividades de força, né, ou de curta duração, esses curtos e intensos, elas não têm uma grande oxidação. Então você não libera muitos radicais livres, e isso melhora muito a condição da pele. Então, Exato. o ideal é que haja o equilíbrio e você não seja, a gente chama no CrossFit do marginal, né? Marginal é aquele que só faz algo que está à margem das possibilidades. Então, o Sim, maratonista, ele é um marginal no conceito físico, porque ele só treina endurance. O levantador de peso, ele é um marginal porque ele só treina força. sim. Nós, para poder termos esse equilíbrio, tem que ter o equilíbrio das capacidades. Mas na questão da estética, o alto volume só de atividade aeróbica, eu quero emagrecer, então vou fazer muito aeróbio e comer pouco. Alto lá, você não vai chegar onde você quer. Tem um caminho para se correr aí, então tem que se trabalhar a força, sim. Precisa fazer isso. Sim, e é por isso que eu falo que todas as funções, né, atividade física, nutrição, ah, como é que a gente pode dizer, atividade física, nutrição, a estética, todo mundo é tudo junto, que eu falo, é tudo junto e misturado, porque um ajuda o outro. Então, assim, sempre tem, como ele falou, o maratonista, ele tem mais oxidação na pele, a pele dele é mais envelhecida devido a esse excesso de gás carbônico nas células, pela respiração, né? Então, a esteticista pode tratar uma pessoa que tem a pele um pouquinho mais flácida devido a isso. A gente tem alguns recursos para incentivar a cuidar da pele, hidratar. Mas o nosso colega está falando que tem fazendo outras atividades além dessa que ele já faz, porque é um prazer que a pessoa tem de fazer maratona, né? Sim. A pessoa tem essa satisfação. Eu conheço muitas pessoas que se sentem muito bem, mas então
que faz para combater essa flacidez? Faz uma atividade física também, diferente dessa de só fazer a maratona, né? Para que a sua pele não tenha um envelhecimento tão precoce, né, É muito Isabel? rápido o envelhecimento Muito de quem rápido, faz só maratona, né? é muito rápido. Então, sempre é aquilo que eu falo, é a união de todas as disciplinas, né? De grupo de pessoas ajudando uns aos outros, né? Mas sempre, não esqueça, atividade física, em primeiro lugar, tá? Mais uma perguntinha, Diego. Qual é a diferença? Existe uma diferença entre o CrossFit e o funcional? O que é essa... E a gente não entende muito, né? Nós somos leigos, né? Por isso estamos aqui te perguntando um monte de coisa, né? A gente Exatamente. olha, a gente Vamos aproveitar. observa, vê falar tudo, mas eu sei que existe uma diferença. Sim, vamos lá. O CrossFit é uma marca, tá? Eu não posso abrir uma lanchonete, colocar os 2 hambúrguer, queijo molho especial e chamar de Mac só porque eu acho legal o nome. Se paga royalties para isso, né? Tem um processo a se fazer. O CrossFit, então, ele é uma marca. Nós utilizamos movimentos funcionais, né? Mas a metodologia, ela é muito clara enquanto o que é o movimento funcional. Eu tenho que ser capaz de mover cargas em longas e curtas distâncias, movimentar o meu peso corporal. Se você tem um lugar que faz o funcional, ok, é ótimo. Mas será que ele envolve todas as 10 capacidades físicas treináveis? Eu posso ter um lugar que ele tenha a mesma estrutura que eu tenho e dê exatamente a mesma aula. Se ele não for afiliado a CrossFit, ele não é CrossFit. É simples assim. Né? Você precisa pagar a sua tarifa mensal, sua taxa mensal, para você poder usar a marca. Então, lá o nosso box, a CrossFit Santista, eu posso usar o nome CrossFit porque sim, eu sou afiliado a CrossFit. Isso é o primeiro ponto. O funcional, ok, ele pode fazer a mesma coisa, ele pode fazer só o trabalho de peso corporal, ele pode usar levantamento de pesos, mas ele de fato nunca vai ser um CrossFit, a não ser que ele se afilie a isso. Né? E se você se afilia, você começa a trabalhar dentro da metodologia. Na metodologia, existem várias formações. Tem o treinador de nível 1, nível 2, nível 3. No Brasil nós temos hoje só 40 treinadores de nível 3, eu sou um deles. Porque é um processo, né? É longo, a prova é uma prova super complicada, demanda Nossa. tempo, estudo, é uma prova toda em inglês, a gente tem que saber muito sobre a modalidade. Olha, Então, no mundo deve ter 1% dos treinadores de CrossFit do mundo são nível 3. Em Santos a gente tem 3 treinadores de nível 3, mas dos 40 que tem no Brasil. Então, é um caminho longo a se fazer. Então, CrossFit você tem que estar num local afiliado. Como é que eu vou saber se é afiliado ou não? Né? Você passa na boa frente de um lugar, pergunta. tá em Uhum. dúvida? É muito simples. Entra lá, crossfit.com. Esse é o site oficial da CrossFit. Tem a parte de mapas, map.crossfit.com. Se não tiver naquele mapa a setinha indicando não, aqui é um CrossFit, não é. É simples assim. Em Santos nós temos 3 CrossFits. Muito É interessante só isso. isso. Olha que bacana. É bom Olha. para o pessoal aí que tá, né, assistindo aqui o canal, pega as informações e já tá aqui a dica, né? Como você realmente vê se realmente aquele local que você tá fazendo o seu CrossFit, né? Tem essas especificações aqui também, é bacana, É né? importante Informação, isso é importante, né? Eu sempre chamo atenção pra uma coisa, tá? Pra não parecer algo meio arrogante. Ah, não tô na CrossFit, então não presta. Alto lá. Se você quer fazer CrossFit de fato, você vai procurar um box afiliado de CrossFit. Quer dizer que os outros são ruins? Eu não posso dizer isso, porque existem bons profissionais em qualquer área. Sim. Né? Com certeza. Eu posso fazer o mesmo treino em outro lugar, e tem bons lugares, sim. Conheço bons treinadores que não são afiliados, mas que são bons treinadores. Então, sempre respeitando a todos, Sim. é só separar o que é CrossFit do que é o funcional, cross-training, CTs e afins. É para poder saber o que você está consumindo. Pessoal, o que nosso colega aqui está explicando é a especificação do CrossFit, como identificar e que existe uma diferença. Ele não está falando que quem faz a atividade funcional não ele acabou de explicar. É só para ter essa diferenciação. A mesma coisa que falar, eu sou esteticista facial e corporal e a minha colega é esteticista corporal somente. Então, quando que você sabe que é esteticista é facial e corporal? Quando vem o certificado ou quando ela está especificando que é esteticista facial e corporal. É essa diferença que ele quer mostrar para a gente, né? Que existe a diferença do funcional, que são exercícios feitos por profissionais, né? Da área da atividade física, que são excelentes também, que fazem a sua coisa,
que fazem seu trabalho com excelência, porém existe a diferença de CrossFit e atividade funcional. Para saber se é um personal, né, se é um coach de CrossFit, existe uma especificação. Então, é isso que nosso amigo está falando aqui, tá? Tá bom? Diego, assim, e a terceira idade? Como é que fica no CrossFit? Como é que é a terceira idade? Eu quero que você responda porque o pessoal quer saber. Né? O Eu já pessoal sei quer como saber, é, o mas pessoal eu não quer vou saber. responder. Eu quero que ele responda, eu sei como é, né? Mas é bom o pessoal saber, porque muito pessoal, colegas, amigos da terceira idade, eles, como eu falei anteriormente, mas eu vou lá, vou me lesionar, eu não consigo, eu não tenho força, não sei o quê. E não é bem assim, mas eu quero que você passe para o pessoal o que é uma pessoa, um indivíduo de terceira idade dentro de um box de CrossFit, como funciona. Bom, o CrossFit ele é para todos, tá? Primeira, segunda, terceira idade, ali é para todo mundo. A questão são os cuidados que cada idade tem, né? A gente sabe que uma pessoa que está acima dos 40 anos já é considerado master pela própria CrossFit, né? Então, existe uma categoria para isso. Tá. A gente vê no CrossFit Games atletas de 65 anos que acabam com muito novinho aí. A Bel conhece, sabe como é que é. Mas o fato existem particularidades, tá? A partir dos 40 anos, nosso corpo ele tende a perder um pouco mais de força. Para se manter é necessário treinamento. Demora-se um pouco mais a aquecer. Nós temos demandas psicológicas e de trabalho diferentes de um jovem que talvez não tenha tanta demanda ainda. Então, existe a sensibilidade, né, de se tratar esse público. Eu não estou querendo levar a terceira idade para o CrossFit Games. Eu estou querendo levar a terceira idade para poder brincar com o neto. Para poder fazer as atividades dela diárias sem dor. Né, para poder ir no mercado e sair. Isso tem que ser muito bem separado. Então a gente faz isso com excelência. Uma coisa fato eu não estou no CrossFit no ramo de atividade física. Eu estou no ramo de relacionamento com pessoas através da atividade física. Eu quero que você vá lá para você se relacionar e você se relacionar melhor com o teu corpo. Como que você lida com isso na tua idade? Então, é igual para todo mundo. O importante é conseguir adaptar para cada um de acordo com a necessidade fisiológica de cada um. Bacana. Muito bacana isso. Eu já, lógico que eu já, anteriormente falando, eu já sei como funciona, né? E eu acho que eu acho que o mais importante de quem vai fazer uma atividade física, no caso o CrossFit, é a humildade. É saber que você está ali para aprender mais alguma coisa na sua vida. Porque não quer dizer que você tem, tá na terceira idade, que você tem que aprender mais, aí que você tem que aprender mesmo. Aí que tem muita coisa para você aprender ainda. Porque a vida passa muito rápido, você chega aos 40, aos 50, aos 60, mas você tem que ter a humildade de entender que você precisa aprender mais coisas na vida. Agora é hora de aprender mesmo. Você aprende em criança, na adolescência, na puberdade, na maturidade, e quando você envelhece, aí que você tem que ter sede de saber mesmo. Sim. Coisas que você deixou para trás, coisas que você não aprendeu lá atrás, agora é hora de aprender. E aí eu acho que o mais importante é a humildade, de você querer aprender e de você receber o ensinamento, né, com essa humildade toda e querer aprender mesmo. Isso é o mais importante. A gente tem uma premissa muito clássica dentro do CrossFit que é deixe o seu ego lá fora. Isso. Você pode ser uma pessoa nova, da terceira idade, não importa. Sempre fiz atividade física, então eu tô entrando no CrossFit, eu vou pegar pesado. Aí você, peraí, mas o coach mandou pegar só barra, mas aquela menina tá pegando uma carga super pesada. Tá, mas ela sabe fazer, você ainda não sabe. Deixa o seu ego de fora. Então, você primeiro vai aprender uma técnica. Depois você precisa ser consistente nessa técnica. E só então depois você vai fazer a intensidade. Isso tá na metodologia. Técnica, consistência e intensidade. Eu acho que uma das maiores dificuldades do ser humano, a da sabedoria, é você saber envelhecer. Saber envelhecer. Da criança para adolescência, da adolescência para fase adulta, da fase adulta para terceira idade. Saber envelhecer é uma das coisas mais difíceis, né? E a gente precisa respeitar o nosso corpo e colocar o ego de fora. O que você falou foi perfeito, Bel. A humildade é colocar esse ego de fora. Saber que eu sou um aprendiz. E ouvir quem tá com alguma experiência, talvez um pouco a mais andado do que você, e fale assim, olha, isso ainda não tá bom. Vamos melhorar para depois a gente aumentar essa carga? Vamos melhorar para depois fazer esse movimento? E é isso que vai te levar a fazer CrossFit sem se machucar. Olha que interessante, né? Muito... É assim... Eu acho que eu, assim, no que eu tô entendendo,
ele passa aquele conforto, acolhe, né? Acolhe a pessoa, porque é um grupo de pessoas que um ajuda o outro e vai acolhendo e a pessoa, dependendo da faixa etária ou da pessoa que não tem experiência ou que sim tem, que ela não precisa estar pegando já fazendo aquele super peso, ela pode ali começar, tem seu tempo, e ninguém vai se achar que tá mais ali do que o outro, porque todo mundo tá Não. junto. E é isso que o coach do Cross ele vai mostrar para todo mundo. Estamos todo mundo aqui. Todo mundo começar, você começa pouquinho, aquele ali tá mais, mas não é porque aquele não é melhor do que você. É que você tá no começo e você vai aprender a chegar na sua superação com calma, né? Todo mundo tem um limite, não é isso? Todo mundo tem um começo, né? Um começo. Todo mundo que tá dentro do box de CrossFit teve seu começo. Uhum. E todo mundo no seu começo foi aplaudido por ter terminado por último. Porque nós recompensamos o esforço. Ah, A então. gente precisa aprender a recompensar o esforço. Legal. Né? Não importa se você terminou por último. Eu sei que foi difícil, porque eu também fiz. Eu tava junto com você na aula. Sim. É mais ou menos assim, a gente tá nas trincheiras. Eu, a Abel, a gente tá na trincheira. Uhum. A gente tá junto, ombro com ombro. Tá difícil pra mim, tá difícil pra você. Talvez mais Sim. pesado pra mim. Talvez mais fácil pra você, mas tá pesado É. pra você também. É, sim. Então a gente tem essa empatia um com o outro ali dentro. Tá junto, bando de maluco gritando, aquele rock and roll no máximo. Ai, que Isso legal. é gostoso demais. Muito Ah, bom. tem rock? Tem. Ah, eu gosto. lógico. Eu É. gosto de rock. De vez em quando Eu já quero ir fazer aula experimental, gente. Já Olha, tô de vez em quando eu empolgada recebo um semana que presente vem. do coach, que ele Ah. bota aqueles rock da minha época, né? Então eu recebo Nossa, um que presente. delícia. Eu recebo um presente de Nossa, manhã tô louca assim, que pra ele ir lá coloca, fazer uma meu aula. Deus, é muito bom, muito gostoso. É uma coisa assim muito prazerosa. Então tem pessoas que falam comigo, olha, mas tu é louca, você é louca, como que você tá fazendo CrossFit? Gente, Porque justamente falam isso porque não tinha não esse tem o conhecimento e é isso que a gente aqui está passando pro pessoal, esse conhecimento que CrossFit é bacana, que trabalha com outra linha de atividades e de pensamentos, entendeu? Só você indo, fazendo uma aula experimental para você Exatamente. sentir como funciona, né? E claro que cada um se identifica com um tipo de atividade, né? Tem pessoas que gostam de tal musculação, aeróbica, corrida, bike, natação, mas estamos passando para vocês informações de como funciona para tirar esse medo, essa máscara assim de que o CrossFit, né, assusta todo mundo, porque como a gente falou no começo, o pessoal tem medo, então não precisa ter medo. O nosso colega aqui já falou, né, Diego? Várias situações, crianças, pessoas com problemas de artrose, problemas até mais graves aqui, de Presente grave de cirurgia da coluna. cirurgia da gestantes. coluna, gente. Gestante? gestante. Gestante. Pessoal, você que tá com a barriguinha, gestante, pode ir no CrossFit, hein? Nenê já vai nascer fazendo exercício. Pode aproveitar, gestantes, Gestante, olha. Minha esposa treinou até o 8º mês de gravidez. Foi. A Nossa, Nath então o parto firme deve e ter forte sido lá. E bem. meu bebê vive no box de CrossFit. Vive Nossa, gente. Eu não tive o prazer ainda de encontrar. Eu acho que encontrei Nossa. assim muito rápido, né? Mas eu já vi fotos, ele tá lá firme e forte. Vai Gente. crescer lá, né, Diego? Vai crescer Vai lá. crescer no CrossFit. Com certeza. Eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Tem os patrocinadores. Vamos falar um pouquinho da Delis. A Delis é um espaço, Bel. Sempre eu falo aqui, Diego, a Delis pode levar sua esposa lá para cortar o cabelo, faz um dia de beleza para ela que ela merece, né? Leva ela para cortar o cabelo. A Delis é um lugar super legal, ó lá, dá para vocês verem dali, tem um espaço super confortável, é bem amplo, é na Afonso Pena 142. Beth, Sônia são cabeleireiras com experiência, mais de 30 anos de experiência, tá? E eu participo, né, da equipe, faço a minha parte de estética lá. Temos também a Keren. A Keren é na Floriano Peixoto, 51. É um lugar muito querido também, em que eu também participo, né, com a minha parte de estética, faço parte
parte de estética corporal, facial também, onde tem Emanuele, que é o Lash Lift. E ela faz a extensão de cílios, né? Tem também a manicure lá, esmaltaria, muito bacana. É no coração do Gonzaga. Quiser ir no Gonzaga, passa lá, tá? Na Floriano Peixoto 51, sala 21. Estamos lá à disposição, tá? É bem bacana. Eu adoro um espaço confortável. Pessoal do Gonzaga, marca aí que é só chegar no Instagram que vocês vão achar. E também quero falar da Fêminos, a Fêminos Closet. Essa Fêminos, ela trabalha com jalecos, vários tipos de jalecos para odontologia, várias profissionais que procuram ficar mais bonitas, né, Sim, Bel? são lindas, Mais são elegantes. E tem a cor Danone. Eu sempre Danone é lembro, ótimo. não adianta. Danone é demais. E assim, vocês que trabalham, nada melhor do que elegância, né, no Sim, com trabalho, né? certeza. Eu aconselho muito. E a minha querida Annie Cake. A minha querida Annie Cake é das cestas de café da manhã, pode também dar para sua esposa, tá? Por gentileza, você aqui. Dá uma cesta de presente para sua esposa da Annie Cake. Tem cada, olha, Diego, sem brincadeira, é maravilhoso, você não vai se arrepender. Ela é um capricho, sério, gente, aqui é de verdade, aqui o papo é de verdade, né? É um capricho maravilhoso, as cestas dela são bem elaboradas, é uma delicadeza que não tem como gente, vocês vão amar. Annie Cake, um beijo para vocês. Eu quero mandar um abraço pro Mário Baraçal Oficial, que eu fiz meu primeiro podcast com ele, tive a honra. Mandar um abraço para Adriele, para Sônia, Estética Renovar, lá na Bernardino de Campos, tá? No número 333. E para Raíza, lá do Morro da Nova Sintra, era estúdio de sobrancelhas, Bel, da minha querida Raíza, da minha faculdade. Um beijo para você, ela é uma super profissional, essas meninas trabalham muito bem, tá? E a Delonero, que deve estar vendo a gente, um beijo, Delonero. Ela é formada em tricologia, deu uma baita aula sobre queda de cabelo, sobre Ela é muito boa mesmo. tricologia. Foi aula, foi muito bacana. Se vocês estão curiosos, é só ir lá no canal e assistir, tá, gente? Tá tudo lá guardadinho. Inclusive, na tricologia também fala que a atividade física, as funções do nosso corpo influencia na queda de cabelo. Porque Sim. como Com influencia, certeza. influencia muito. tudo é conectado. Tudo é conectado, gente, é tudo junto e misturado, tá bom? E eu vi aqui um trechinho de um artigo que estava falando assim, ó, Diego. O Brasil é um jovem país de cabelos brancos. Todo ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira. E a maior parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. Eu só vou falar esse trechinho, porque aqui, ó, esse rapazinho aqui, ó, tá vendo? Que é coach aqui da minha querida amiga. Nós estamos passando informação de verdade para vocês. Aqui a ideia, pessoal, por favor, não é fazer propaganda. Eu estou sendo bem sincera porque o papo é de verdade, como eu sempre digo. É mostrar para vocês que a atividade física é importante. Olha aqui, pessoas com doenças crônicas e com limitações funcionais, sabe o que é isso? Envelhecer sem ter mobilidade, envelhecer sem conseguir levantar uma sacola, pegar alguma coisa no armário. Então, o Diego está mostrando para a gente que existe uma forma de trabalhar isso. Se vocês não conhecem ainda o CrossFit, vai experimentar, faz uma aula experimental para sentir que você tem capacidade de conseguir chegar num objetivo, que essas limitações, ele explicou pra gente, essas limitações não precisam persistir até o final da sua velhice, gente. Não precisa. Vamos fazer atividade física, vamos lá experimentar, tá bom? Vocês, eu tenho muita dor na perna, então vamos parar com essa dor. Vamos parar com essa dor. Vamos acabar com Tenho isso. muita dor no ombro. Vamos acabar com isso, né, Bel? Sim. Né, Diego? Vamos acabar com o nosso sofrimento,
porque você é capaz. E ele fala pra gente aqui que nós todos somos capazes, começamos devagarinho, né? Sim. E tá terminando. Passou tão depressa que eu vou ter que te chamar de novo. Que bom. Aqui vai, não dá pra vai vir chamar. só uma vez. Só que agora eu quero que a Nath venha, né? Ah, sim, A vem Nath aqui, tem que Nath. vir Vem aqui, aqui. Nath. Vem Essa é a aqui, por esposa favor. dele, tá? A gente vai fazer um brinde. Faltou uma caneca aqui, mas não Só tem toma problema. caneca. Você segura a caneca com ele. Pronto. Isso mesmo. Diego, você quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Ah, queria o endereço do Precisa falar o Cross, endereço, gente. Diego, como que você não Ah, fala? CrossFit Santista. Fica na rua Dr. Carvalho de Mendonça, número 182, próximo à Ana Costa, aqui no bairro da Encruzilhada. Tem estacionamento na frente. Eu diria que é o box mais charmoso de Santos. Mais Nossa. eu acho. Carvalho eu sou de Mendonça, apaixonada. pessoal, olha aqui. Carvalho de Mendonça, número 182. 182. Então, pessoal, venha, vai lá fazer uma aula experimental. Nosso amigo aqui, se tiver mais dúvidas, passa lá e pergunta, fala com ele, tá bom? Vamos fazer um brinde Vamos. pra gente? Que pena, eu tô que nem o programa do Jô Soares. Ah, já acabou, queria mais. Mas você tem que ir visitar o Vou. box. Você tem que ir lá. Então, a gente vai falar 1, 2, 3, vai falar aqui o papo é de verdade, tá bom? Vai. 1, 2, 3. Aqui o papo é de verdade. Obrigado. O nosso muito obrigado a você e sua família que assistiram a mais um podcast É Sobre Estética. Um agradecimento especial ao nosso convidado, Diego Righetto, e a nossa companheira de bancada, Isabel Fátima. Nos encontramos na próxima semana. Até mais! Um oferecimento de Keren, extensão de cílios fio a fio. Delis, cuidados pessoais para você e para a sua família. Surpreenda quem você ama com as cestas especiais da Annie Cake. Fique ainda mais bela com a Fêmenos Dermocosméticos. Pensando em ter o seu próprio podcast? Chame a Agência Vital Voz do Povo.